Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu quero que saibam que é sempre uma alegria poder compartilhar o Evangelho Restaurado com você através das nossas videoaulas, desse nosso grupo de estudo do Vem e Segue-me. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando à nossa classe, ao nosso grupo de estudo. São muito bem-vindos. A cada semana a nossa classe vai crescendo e eu estou muito feliz. Se fosse uma sede de instituto, seria uma das maiores que eu já tive a oportunidade de ministrar aulas e isso é maravilhoso. Muito obrigado pelo seu carinho, palavras bondosas que vocês sempre compartilham. Hoje nós vamos estar estudando perguntas e respostas de Doutrina e Convênios 27 e 28. Nós já estudamos esses capítulos nas duas aulas anteriores e hoje, como ainda temos um dia vago, né, que eu sempre gravo, só transmito, né, no domingo, terça e quinta. Então, nesta quinta, nós vamos ter perguntas e respostas, tá bom? Vamos começar com o capítulo 27, versículo 2, fala assim, ó. Pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória. Vamos ler só até aqui. O que significa os olhos fitos na minha glória? Interessante, né? A gente fala, lê, tudo, mas o que significa isso? Então eu separei algumas escrituras para podermos compartilhar e explicar sobre isso. Doutrina e Convênios 88, 67 e 68 diz assim, seção 88, versículos 67 e 68. Abre aspas. E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos, para que vossa mente concentre-se em Deus. Fim da leitura. Claro que ele é um pouco mais extenso, mas nós estamos vendo só essa parte. Então, observe assim, ó. Se os nossos olhos estiverem só fitos na glória de Deus, então nós vamos ser cheios de luz. A luz é proveniente da luz de Cristo e cheios da influência do Espírito Santo, né? E daí nós vamos poder nos concentrar em Deus. Em João, versículo 5, capítulo 5, versículo 30, lá no Novo Testamento, fala assim, abre aspas, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Fim da leitura. Isso é Jesus Cristo falando. Então, Jesus Cristo, ele ensina para nós que ele veio a esta terra para fazer a vontade do Pai. Certo? E agora vamos ver, então, primeiro, olhos fitos na glória de Deus. É cheio de luz, daí o que acontece? Faz a vontade do Pai. Agora, primeiro Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículos 6 e 7, conta a experiência, porque Saul havia sido rejeitado como rei de Israel, o Senhor o rejeitou, porque ele não fez o que o Senhor tinha mandado. E neste caso, o Senhor inspirou o profeta, né, orientou o profeta Samuel, que ungisse um novo rei em Israel. E ele foi até a casa de Jessé, os anciãos da cidade em Belém o receberam, assustados, eram tempos muito difíceis. Saul, se soubesse que ele estava ungindo um rei em Israel, um novo rei, ele mandava matar. Então o Samuel foi lá e falou que estava lá em Belém para oferecer sacrifício ao Senhor e mandou chamar a família de Jessé. Quando a família de Jessé foi entrando, olha o que acontece nos versículos 6 e 7. Então, capítulo 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ungido aqui é escolhido, né? 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Fim
Então, outro aspecto aqui de ter os olhos fitos na glória de Deus, né? Olhar como o Senhor olha. Tudo bem? Muito bem. Uma outra coisa que eu gostaria de que me chamou muita atenção este ano, né, lendo, estudando com vocês, fala do batismo de Adão, lá em Pérola de Grande Valor, tá? Moisés 6, 64 e 68. Após Adão ter sido batizado, no versículo 68 fala assim: eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam todos tornar-se meus filhos. Amém. Fim da leitura. Então, após o batismo, ao passar pela ordenança do batismo de água e do Espírito Santo, o Senhor disse que Adão agora era um com ele. Então, Jesus Cristo, ele é um com o nosso Pai Celestial. E nós, eu e vocês, quando nós aceitamos o batismo, nós nos tornamos um com Deus. E espera-se que então possamos viver como Cristo, sendo um com Deus, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Então lembra, os olhos fitos na glória de Deus, faz a vontade do Pai Celestial e vê como o Pai Celestial vê e faz a vontade do Pai Celestial. Vou passar aqui, essa foi a explicação que eu dei para vocês, muito simples. Eu tive que me esforçar bastante para chegar a isso. Mas eu vou mostrar agora para vocês as palavras do presidente Russell M. Nelson, profeta do Senhor. Olha como as palavras do profeta é muito mais fácil de se entender, amplia a nossa visão de como é ter os olhos fitos na glória de Deus. Então assistam ao vídeo, é um vídeo oficial da igreja, você pode encontrar lá no site oficial, como ter os olhos fitos na glória de Deus. Assiste, por favor. Tentem imaginar um binóculo de lentes poderosas. 2 sistemas ópticos independentes ligados por um mecanismo para unificar 2 imagens independentes, formando uma imagem tridimensional. Como aplicação dessa analogia, considere o lado esquerdo do binóculo como sendo sua percepção do que tem a fazer. Mas, bispo, acho que é uma perda de tempo. Ela não tem mais testemunho. E não quer mais ir à igreja. Se o senhor a visse com as amigas na escola. Considere o lado direito como a visão que o senhor tem de sua tarefa, da parte de seu plano que confiou a vocês. Mesmo assim, ela é filha do Pai Celestial. Ele a ama e quer que ela volte. É importante que a integremos e façamos todo o possível para trazê-la de volta. Não devemos desistir. O Pai Celestial ainda não desistiu. Agora, interliguem o seu sistema ao dele. Façam um ajuste mental para unificar o foco. Acontece algo maravilhoso. A sua visão e a dele transformam-se em uma só. Vocês passaram a ter os olhos fitos na glória de Deus. Muito bem. A segunda pergunta é: o que é a reunião de Adam onde ama? No capítulo 27 de Doutrina e Convênio, do versículo 5, fala assim: eis que nisto há sabedoria, portanto não vos maravilheis, porque virá a hora em que na terra bebereis do fruto da vide convosco e com Moroni. Daí fala uma série de profetas, aqui já é o suficiente. Então o Salvador está falando que chegará o dia em que ele vai se reunir com Joseph e outros profetas e tomar do fruto da terra. Muito bem. Então o que é a reunião de Adam onde ama? O profeta Joseph Smith, ele recebeu esta revelação em 1938, em maio. Ele e alguns homens estavam procurando lugares para construir outras cidades para os santos morarem. Eles chegaram a um lugar chamado Spring Hill, onde Joseph recebeu a revelação de Doutrina e Convênio 116. O Senhor disse a Joseph que seu nome para Spring Hill era Adam onde ama. Austin Pratt disse mais tarde que este nome significa Vale de Deus onde Adão morava.
na língua original falada por Adão. De acordo com José Smith, Adão onde ama é onde Deus conversou com Adão e o lugar onde Adão ofereceu sacrifícios ao Senhor. Em Adão onde ama, Adão reuniu sua família antes de morrer para que pudesse abençoá-los. Adão onde ama também será um lugar importante no futuro, perto da época da segunda vinda de Cristo. Adão virá novamente para Adão onde ama e realizará um grande conselho. Todos os profetas que possuem as chaves da autoridade do sacerdócio na terra virão a esse conselho para apresentar um relatório de seu trabalho a Adão. Jesus Cristo então virá a Adão onde ama e Adão lhe devolverá as chaves do sacerdócio. Cristo então retornará à terra para iniciar o milênio, os 1000 anos em que Cristo viverá e reinará sobre a terra. Nossa, que coisa extraordinária! Então nós sabemos que antes da segunda vinda, os profetas vão se reunir neste lugar de todas as dispensações passadas, em Adão onde ama, e ali eles vão se reunir com o Salvador antes da segunda vinda. Bruce R. McConkie, um apóstolo, que ele viveu dos anos de 1915 até 1985, membro do Quórum dos 12, ele explicou que quem teria o privilégio de participar deste importante acontecimento junto com Jesus. E ele disse o nome, daí ele fala assim, ó, deixa eu achar aqui. Aqui. O sacramento será administrado em um dia futuro nesta terra, quando o Senhor Jesus estiver presente e quando todos os justos de todas as eras estiverem presentes. Isto, é claro, fará parte do grande conselho a ser realizado em Adão onde ama. A respeito deste acontecimento, o Elder McConkie também ensinou: toda pessoa fiel de toda a história do mundo, toda pessoa que viveu de modo a merecer a vida eterna no reino do Pai, estará presente e participará do sacramento com o Senhor. Nossa, que fantástico. Por que eu estou fazendo essas perguntas e dando essas respostas? Porque às vezes nós lemos algumas coisas nas Escrituras e passamos, tá bem, mas nós não sabemos o que significa. Então é só este o motivo, para que possamos todos juntos sermos instruídos, né? Vamos ver aqui um outro versículo que está em Doutrina e Convênios, versículo 13. Daí fala assim: a quem confiei as chaves do meu reino e uma dispensação do Evangelho para os últimos tempos. Daí continua o fim da leitura até aqui. Então está dizendo que Joseph receberia as chaves do Evangelho nessa dispensação. Daí eu queria perguntar assim: o que é uma dispensação? Dispensação é um período em que o Senhor revela suas doutrinas e ordenanças do Evangelho e o sacerdócio. É um período no qual o Senhor tem pelo menos um servo autorizado na terra que possui o santo sacerdócio e o encargo divino de propagar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Vivemos hoje na última dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, que começou com a revelação do Evangelho a Joseph Smith. Dispensações anteriores foram encabeçadas por Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Além disso, houve outras dispensações, inclusive as existentes entre os nefitas e jareditas. O plano de salvação e o Evangelho de Jesus Cristo foram revelados e ensinados em todas as dispensações. Olha que coisa extraordinária. Sempre que o Senhor teve uma dispensação, um período de tempo, sempre que tinha alguém lá, um profeta, autorizado a exercer todas as chaves do sacerdócio e ensinar o plano de salvação às pessoas, ao povo de Deus. Todas as dispensações anteriores, elas terminaram em apostasia, que é o afastamento da verdade. Porém, eu e vocês vivemos na última dispensação, chamada de a dispensação da plenitude dos tempos,
que começou com a primeira visão do profeta Joseph Smith ainda aos 14 anos. E essa dispensação, ela vai encerrar com a vinda do Salvador Jesus Cristo. Não acontecerá uma apostasia como as outras, um afastamento da verdade. E que emoção nós estamos vivendo nesses dias. Profetas de todos os tempos da existência desta terra sonharam com nossos dias, viram nossos dias. E coube a nós viver nesta época e poder edificar o reino de nosso Deus. Isso é maravilhoso. Você percebeu como você é uma pessoa tão especial que foi preservada para vir nesses dias para preparar para a segunda vinda do Salvador? Talvez você esteja pensando assim, irmão André, você está me colocando muita responsabilidade nas costas. Mas, irmã querida, irmão querido, é a pura verdade. Você foi uma pessoa especial. Foi preservada para esses dias. Simplesmente viva o Evangelho. Viva com alegria. Seja sempre uma pessoa positiva, porque na nossa dispensação em que nós vivemos, não acontecerá mais uma apostasia generalizada. Tá bom? Vamos continuar agora. Doutrina e Convênios 28. Versículo 11, diz assim, lembra, só para você se lembrar, Hiram Page tinha uma pedra que recebeu revelações, e Oliver Cowdery e a família Winkler estavam acreditando neles. Depois Joseph explicou que não é, ensinou direitinho, que a revelação vinha só através de uma pessoa para toda a igreja, que é o profeta de Deus e tal, como acontece hoje. E Oliver foi designado pelo próprio Salvador Jesus Cristo a falar com Hiram Page. E no versículo 11 diz assim, e também deverás procurar teu irmão Hiram Page, em particular. É só esse pedacinho. Por que o Senhor falou a Oliver Cowdery que deveria procurar Hiram Page em particular? Essa que é a pergunta que eu gostaria de fazer, né? Quando queremos corrigir alguém, por que é importante fazer isso em particular? Doutrina e Convênios 121, do 41 ao 44, aquela revelação maravilhosa que Joseph recebeu quando estava preso na cadeia de Liberty. Ele ficou 6 vezes lá preso, junto com Hiram e outros irmãos. E foi um período muito difícil, porque várias vezes tentaram envenená-los. Eles também não tinham tantas agasalhos, roupas assim, ficaram enfermos e era muito frio. Gente, no inverno de neve, se você não tem aquecimento, é muito frio. E ele recebeu essa revelação maravilhosa, que é Doutrina e Convênios 121, 22 e 23. Né? Em Doutrina e Convênios 121, do 41 ao 44, fala assim, nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza. Só um parênteses aqui, com firmeza. Hoje, a palavra firmeza dá a ideia de sim, firme, ríspido, duro, enérgico. Mas na época em que Joseph recebeu essa revelação, a palavra firmeza ela tinha um sentido de clareza. Então, olha como muda o sentido. Reprovando prontamente com clareza, explicando de uma maneira bem clara. Né? Então, vamos de novo. Reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. E depois mostrando, então, um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Aqui o Senhor está ensinando como que a pessoa deve falar com o outro quando for repreender, né? Com mansidão. Me chama a atenção, em particular, quando Maria recebeu a visita do anjo, né? E então, através do Espírito, ela ficou grávida.
e ela então estava gerando ali que era o Filho de Deus, né? E é Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor. Maria, essa santa, né? Extraordinária, mulher de retidão. Na época ela era desposada com José. A palavra desposada não faz parte da nossa cultura. Ela é mais forte do que noivado. Não, quase um casamento, mas ainda não é oficialmente casado. Então é uma palavra muito forte e um compromisso muito forte. Quase no casamento, mas ainda não está casado. Quando José soube disso, que ela estava grávida, olha qual foi a atitude de José. É Mateus 1, dos versículos 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se unirem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Qual que era a intenção de José? Se ele falasse abertamente que Maria estava grávida, ela seria apedrejada até a morte. Olha que coisa horrível. Pelo menos era a cultura que existia, né? Ela ficaria uma pessoa à parte da sociedade. Daí no versículo 20. E projetando ele isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Coisa extraordinária. José, como era justo, tentou fazer essa separação secretamente, para não difamá-lo. Eu tive a oportunidade, irmãos, de estar com jovens durante uma boa parte da minha vida, né? Uma boa parte mesmo, dezenas de anos aí, ensinando a juventude. E sempre que tinha casos de namoros, assim, às vezes um rapaz ou uma moça, né? Eu estou me referindo a jovens de 18 a 30 anos que eu dava aula no Instituto de Religião. Então, eu falava assim, olha o exemplo de José, né? Vocês não querem continuar namorando, tudo bem, mas não vá querer um difamar o outro. Segue a tua vida como um homem de Deus, como uma mulher santa, e tudo bem, entende? Então, por que fazer isso particularmente? O Senhor mostrou em Doutrina e Convênios a forma de repreender, de esclarecer as coisas, com clareza, com amor não fingido, e sem procurar expor a pessoa. E tem sido uma alegria hoje poder ter compartilhado algumas perguntas do Evangelho, com algumas respostas. Claro que essas respostas podem ser muito ampliadas e pessoas poderão dar respostas muito melhores do que as que eu dei, mas eu estou me esforçando em espírito para poder esclarecer mais sobre o Evangelho e o que significam algumas coisas. Ora ao Senhor para que tudo vá bem com você e que continuemos firmes, porque o Evangelho de Jesus Cristo, conforme foi restaurado nesses últimos dias, ele é verdadeiro. Temos profetas e apóstolos novamente sobre a terra. Testifico que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Redentor, e a salvação é só através de Jesus Cristo. E eu deixo essas aulas, essas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos e irmãs. Tenham um ótimo dia. Tchau.